Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje celebramos a memória de Santa Inês. No Evangelho, a lei é importante e deve ser observada. Entretanto, não deve ser mesquinho a observação, mas subordiná-la ao amor de Deus e ao próximo. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. Para a nossa meditação de hoje, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fazemos memória hoje de Santa Inês. Santa Inês era romana, não tinha ainda 16 anos quando foi posta diante da alternativa entre Cristo e sua vida terrena. Sem hesitação, ela escolheu o seu esposo celeste, Jesus, com quem pelo martírio se encontrou para sempre como desejava. A história de seu martírio adquiriu grande popularidade e foi transmitida pelo Papa Dámaso, por Santo Ambrósio, Prudêncio e outros escritores eclesiásticos. Sua memória celebra-se em Roma, no cemitério com o mesmo nome dela, o cemitério de Santa Inês, na Via Nomentana, no dia 21 de janeiro. E Santa Inês é lembrada na oração eucarística, o cânon 1. O Evangelho de hoje nos fala sobre a questão da observância do sábado. A observância do sábado era um ponto fundamental na piedade judaica, mas os rabinos levavam ao extremo que o sábado chegou a se tornar então um tormento e não um dia para louvar a Deus. Por fim, o sábado estava em função do ser humano. Era assim que Jesus dizia, assim que o Pai tinha pensado. Mas os judeus tinham transformado justamente o ser humano em função do sábado. O sábado para Jesus era para o ser humano. Era tempo de repouso, para recuperar as forças, tempo de celebrar e louvar a Deus. Para nós cristãos, hoje, nós mudamos todo o sentido do sábado para o domingo, porque foi o dia da ressurreição de Jesus. Jesus contemplava a lei em vista dessa perspectiva, de propiciar ao ser humano uma autêntica experiência de encontro com a vontade de Deus. Então, a lei tinha um sentido muito maior do que apenas um cumprimento estrito, mas que ela permitisse que o homem se encontrasse com Deus. O Mestre Jesus admirava-se com essa visão religiosa tão estreita dos fariseus. Mas
não é por menos. E ainda hoje continuamos a encontrar pessoas como os fariseus. Hoje temos grupos religiosos que querem se mostrar tão rigorosos, tão detalhistas na lei, que também acabam esquecendo o valor da vida, o valor da dignidade humana. Na própria história e na palavra já se encontram então atitudes e gestos semelhantes. Jesus citou para eles o caso do rei Davi, que precisou com seus companheiros comer os pães da propiciação. Enfim, a gente não pode levar a lei sempre ao pé da letra. Ela tem que ser entendida como é querida por Deus e como ela nos permite viver o encontro com Deus. Às vezes, certas demonstrações de fidelidade às tradições religiosas, nós sempre fizemos assim, essa é a nossa tradição, isso aqui é desse jeito, isso aqui não pode mudar, isso aqui se tirar desse jeito perde o sentido e etc e tal. Às vezes essas demonstrações de tanta fidelidade a tradições religiosas acabam se tornando um espetáculo de insensatez quando se chocam com o direito à vida, com a dignidade das pessoas, com a imagem de Deus nas pessoas. É claro que Jesus não quis e nunca vai falar contra cumprir os mandamentos, mas ele reforça que tudo foi feito, colocado para que o homem se direcione para Deus, para facilitar, para ajudar, para balizar a vida do homem na direção de Deus. Senhor Jesus, dá-nos o teu Santo Espírito, para que na docilidade das suas inspirações e ação, vivamos o dia de hoje em oferenda agradável. Reveste-nos de santidade, dá-nos a tua proteção, com tua cruz santa e gloriosa. Que o meu coração seja o altar onde suba constantemente o perfume para vós. Que eu possa, todos os dias da vida, estar disponível e oferente com o coração e a vida para vós. Senhor meu Deus, a ti pertence o tempo e a história. Tu és a liberdade, tu és o amor que se revela na predileção para os mais pequenos e fracos. Enche-me do teu Espírito, encha cada um de nós com estes dons do céu, para que saibamos movimentar nos teus espaços, onde possamos viver a tua palavra. Purifica, Senhor, de toda rigidez, de todo fanatismo. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.